criar um algoritmo que vai solicitar números para o usuário e armazenar numa matriz 6x6 e depois colocar os valores da diagonal principal dessa matriz dentro de um vetor. Então, criando a matriz inicialmente, ela é uma matriz 6x6, então criei um vetor de 6 posições. E agora para cada posição desse vetor, eu vou atribuir um outro vetor gerando a matriz. Vou botar aqui x, para ficar um pouco diferente das outras soluções. Isso porque essa variável x é que está gerando os valores 0, 1, 2, 3, 4, 5, que é cada uma das posições do vetor. Então esse vetor nesta posição x vai receber um outro vetor de 6 posições, formando a matriz. Agora sim eu tenho a matriz. Está aí a matriz gerada 6x6. Preciso ler valores para essa matriz. Então agora eu vou percorrer essa matriz. For call de coluna. Em range também 6. Para cada posição da matriz, nessa linha e nesta coluna, eu vou fazer o processo de input de valores. Vai dar um monte de número, né? Ui, ainda fui lá e errei. Então, só para fazer os testes, vamos diminuir aqui o tamanho dessa matriz. Então, 2 por 2, só 4 valores para serem lidos. Está aqui a matriz gerada, né, lida corretamente com os valores. Em seguida, criar um vetor que armazene os elementos da diagonal principal da matriz. Então, vou criar o vetor, vou chamar ele de vet. Esse vetor precisa de quantos elementos? Bom, a diagonal principal de uma matriz 2 por 2 vai ter dois valores. No caso de uma matriz 6 por 6, a diagonal principal vai ter 6 valores. Então esse meu vetor tem que ter esse tamanho que comporte o que eu preciso armazenar. Agora eu preciso percorrer essa matriz, vou até copiar o código aqui, e testar se linha tiver o mesmo valor de coluna, quer dizer, é um elemento da diagonal principal, então eu faço com que o vetor, e aqui vem tem que cuidar aqui com os índices. Acho que está funcionando. Fazer um teste e ver se tem algum erro. Diagonal principal é o 1 e o 4. Está aqui os valores armazenados corretamente. O que foi que eu fiz? Vai ficar mais fácil de visualizar se eu der um print aqui em Lincoln. Diagonal principal. Lincoln de novo. Vamos ver se fica mais fácil de visualizar. Olha, ele pegou o valor 0, 0, era a diagonal principal, então ele atribuiu no vetor os valores na posição 0, 0. Depois foi na posição 0, 1, não fez nada, na posição 1, 0 não fez nada, na posição 1, 1, identificou que era a diagonal principal na posição 1, 1, por isso atribuiu o valor da matriz naquela posição para o meu vetor. Veja o que aconteceu. Linha, coluna. Então,
ele pegou o índice de linha e utilizou aqui para o vetor. Então, vetor na posição 0. Na próxima vez que ele pegou, olha só, era linha 1, coluna 1. Então ele pegou a posição 1 novamente, o controlador da linha, para poder atribuir na posição 1 do vetor. De maneira que ele está aí controlando através desta própria variável aqui que eu utilizei para a matriz, estou utilizando também para o vetor. Poderia ter uma outra variável se considerar mais simples o entendimento a partir de uma outra variável. Só vou fazer aqui os ajustes. Para funcionar com a matriz 6x6. Ok, e agora fazendo os testes. Interessante pegar essas partes aqui, né? Então pegou o vetor na posição 0, depois guardou na posição 1 do vetor, depois guardou na posição 2 do vetor, depois guardou na posição 3 do vetor, depois guardou na posição 4 e depois na posição 5 do vetor. Vejo que ele está sempre pegando a diagonal principal mesmo, né? Que o valor da linha é igual ao valor da coluna, completando aí no final o meu algoritmo.